diz aí a nossa lição de hoje. Hoje estudaremos a lição de número 11 da nossa revista especial da EBD, que tem por título o seguinte nome: A Presença Suficiente. Tá? O texto base utilizado pelo autor para poder estar falando sobre a presença suficiente é o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Estarei pedindo então a colocar esse texto para que junto nós possamos lê-lo. Segundo a tradução, que está posta no telão, o versículo diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, condenando-vos os que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A versão ao qual eu fiz um estudo, ela diz o seguinte: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Com base nesse versículo, irmãos, o autor então ele quer nos ensinar através de dois fatores que a presença de Deus, ela é suficiente. Como o pastor Celso estava falando aqui enquanto pregava, nós precisamos estar alegres, contentes e satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Só que, infelizmente, para que a gente possa ter essa consciência, é algo um pouco difícil. E por que é um pouco difícil? Porque nós não estamos literalmente conscientizados de que a presença de Deus, ela é suficiente. E aí o autor, ele aponta então dois fatores que tendem a ocupar o lugar da presença suficiente que é Deus em nossas vidas. O primeiro fator que o autor aponta é o dinheiro, como nós podemos ver através do versículo. Seguindo mais à frente, o autor também vai apontar, quem já leu o capítulo todo de Hebreus, sabe que ali o templo também é apontado como um fator que tende a ofuscar a nossa mente. Muitas pessoas, então, confundem as coisas. E quando nós, então, não temos a real noção que a presença suficiente é Deus, nós tendemos, então, a ter uma vida infeliz, tá? Uma vida infeliz. Uma vida sem paz e sem tranquilidade. Por quê? Porque o foco não está em Deus. Está em tudo menos em Deus. E vamos começar a sua lição assim. Se perguntarmos às pessoas o que lhes falam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Meu irmão, quero te fazer uma pergunta, você responda para si mesmo. Você tem paz e tranquilidade na vida? E essa pergunta, ela é feita não só dentro de aspectos materiais. Obrigado, irmão. Você tem interior, você tem paz no seu espírito? Você tem tranquilidade? Você é feliz
que nós não procuramos, mas isso faz parte dessa vida. Então é necessário ter essa consciência que, apesar de Jesus Cristo estar comigo, as adversidades elas vão chegar. Vão chegar involuntariamente ou vão chegar porque eu deveria ter feito algo e eu não fiz. E aí as consequências chegam. Então, o primeiro aspecto que o autor ele trabalha, no tópico 1, ele diz assim, a presença é suficiente, os recursos não. Então, o que é recurso? Alguém pode citar algum exemplo do que vem a ser recurso? Eu aguardo os irmãos. Muito bem, né? A Elaine e a Rejane disseram, resumidamente, que recursos é todo aquele meio ou elemento que você utiliza para chegar ao fim. Ok? E se a gente olhar para a nossa vida de seguidores de Jesus, nós temos então um elemento chamado Jesus, que é o único caminho que nos levará a quem? A quem? Ao céu, ao encontro com Deus. Então nós precisamos nos dedicar a esse ser chamado Jesus Cristo com o mesmo equilíbrio que nós precisamos então nos dedicar ao nosso trabalho, à nossa faculdade, à nossa família. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Só que, infelizmente, como o autor pontua aqui na lição, as pessoas elas andam desenfreadamente, e isso é desde que o mundo é mundo, tá, meus irmãos? Isso não começou ontem nem hoje, mas desde que o mundo é mundo, as pessoas eles andam atrás então de quê? De dinheiro, de muito dinheiro. Lá em Timóteo vai dizer que a raiz de todos os males do mundo está relacionada ao quê? Ao dinheiro. Mas, infelizmente, muitos de nós também, que nos consideramos cristãos, fazemos a mesma coisa. Por amor ao dinheiro, por amor à busca ao dinheiro, muitas vezes a gente encontra o quê? Problema na família. Eu preciso, isso é muito comum na nossa vida, até que nós entendamos que Jesus é o único meio que vai nos trazer a prosperidade, a tranquilidade e a paz. Eu já vivi esses momentos. Antigamente, quando eu trabalhava, eu saía de casa às 6 horas da manhã e eu chegava em casa às 10 horas da noite. Eu precisava trabalhar. Eu precisava pagar a escola das minhas filhas, do meu esposo. Eu precisava comprar alimentação, remédio. Eu precisava, então, pagar as contas de casa. E eu vivia de uma forma de que as contas, elas vinham antes de Deus, da minha família, dos meus familiares e dos meus amigos. E para eu conseguir, e meu esposo também conseguir cumprir essas finalidades, a gente não trabalhava feito louco. Eu tinha recursos para poder me manter dentro das possibilidades, mas eu não tinha Jesus do jeito que deveria ser. Embora eu fui nascida e criada dentro da igreja, mas teve um momento que Jesus, eu entendi de Deus, e Jesus falou assim para mim: o que você vai escolher? A sua família, um relacionamento comigo ou o seu trabalho? Olha, é muito difícil você ter que escolher, fazer a escolha. Isso para mim foi um dos momentos muito
assim, como eu te diria, de um pouquinho de falta de paz para mim, porque eu tinha que fazer uma escolha. E aquilo que eu dava mais valor, que era o meu trabalho, eu deveria largar. Ele não me deu a opção de largar. Você precisa cuidar dos seus filhos. E graças a Deus, né, eu consegui fazer a escolha certa. E de lá para cá, então, a minha vida, eu não tenho um rio de dinheiro. Os irmãos me conhecem muito bem. Mas eu posso dizer aos irmãos que eu sou feliz com aquilo que Deus tem me dado. Eu sou feliz porque eu entendi que a minha fé é depositada em Jesus, não é naquilo que eu vou fazer. O autor diz o seguinte, irmãos: em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muito foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Quantos irmãos aqui, pergunta boa, né? Ficaram preocupados com essa questão financeira? Irmãos, olha o chamão, por favor, durante a pandemia. Quantos irmãos aqui? Dani, né? Só a Dani? Tem mais irmãos, né? Que bom que os irmãos estão tranquilos em relação à vida financeira de cada um, né? Deve ser por isso, né, pastor Celso, que a gente temos motivo de agradecimento a Deus em relação à questão, né, dos dízimos. Na primeira semana, onde tudo foi fechado, nós fizemos uma reunião e a estimativa era que menos de 70% da igreja iria dizimar durante a pandemia. E quando uma igreja está centrada na vontade de Deus, o que nós podemos dizer para o irmão hoje é que não foi necessário mexer R$1 da reserva da igreja para manter as contas da igreja. Não foi necessário mexer R$1 primeiro, porque essa igreja, ela serve ao Senhor. E por isso, Ele então deu capacidade a cada um de nós, para que nós possamos então cumprir a nossa parte. E é esse exemplo, irmão, que eu quero que você leve para a sua vida nessa manhã. A família, Deus e a família têm que estar em primeiro lugar. Não são os recursos materiais que têm que estar em primeiro lugar. Não é o melhor carro, ou o carro do ano, ou o celular do ano, ou a roupa da hora. Não é o contexto social que a gente precisa estar inserido para receber um destaque. Tem pessoas que querem posição social. Às vezes a gente está falando aqui, né, um outro, trazendo as palavras de Deus, mas dentro de casa está aquele furdunço, está tudo virado ao contrário. É pai que não fala com o filho, é filho que não fala com o pai. É o contexto familiar que tem sim as suas desavenças, mas as pessoas estão sempre tristes com aquele meio que está inserido da família. Tem alguma coisa errada. Se isso acontece, Deus, Ele não está sendo o foco. Ele não está sendo. Então, vamos rever. Vamos rever. O autor, ele fala o seguinte: para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, ganhar mais do que ganha, já é um motivo de quê? De depressão. Não podemos depender das riquezas para termos tranquilidade. Entendam isso. Não podemos depender da riqueza para ter tranquilidade. Devemos depender de Jesus Cristo, de Deus, é Ele. Porque não adianta eu ganhar, sei lá, R$1 milhão e eu estar com um problema com a minha família, com
Se você não pagou a prestação que você fez, porque você não quis, a loja vai começar a te cobrar. E por causa do amor ao dinheiro, muitas pessoas, então, elas acabam vivendo sem paz. Se tu vem ali na rua e vê que a pessoa que tu está devendo tá ali, tu faz o quê? Muda de calçada, olha para o outro lado, isso é comum. Finge que não está vendo a pessoa. Eu não entendo como é que uma pessoa consegue deitar e dormir tranquilo, ter os recursos para poder quitar a sua dívida e não faz. Eu não sei como uma pessoa tem coragem não de destratar Deus, sua família, seus familiares, um outro ser, por amor ao dinheiro. O texto que nós temos diz que o amor ao dinheiro vai te dominar. Dominar. E quando eu sou dominada pelos recursos dessa vida, significa que não é Jesus, meu Espírito Santo, que está me dominando, certo? Me guiando. Então, se você quiser ter paz e tranquilidade, não deposite as suas expectativas nos recursos. Os recursos serão muito bem-vindos quando eles querem acompanhar a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pense nisso. Pense nisso. O autor ainda diz o seguinte: o dinheiro é um péssimo patrão, mas o ótimo servo, pois tem suas utilidades. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. E o que seriam decisões mais importantes? Quero que você pense na sua mente agora e responda para você. O que é mais importante para você? Jesus está em primeiro lugar? Jesus é o padrão dessa sua resposta? Então, amém. Se o padrão da sua resposta são recursos, sem acompanhamento de Jesus, então vamos rever a nossa decisão. Então vamos lá. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação de caminhos que temos que seguir. Irmão, eu estava lendo um artigo na internet, e ali tinha então uma declaração de uma pessoa que estava internada com câncer no pâncreas. Essa pessoa, ele era uma pessoa muito rica, ele foi uma pessoa muito rica, né? Tinha várias coisas. E a gente escuta muito essas histórias de vida, né? De pessoas que possuíam recursos financeiros abastados em suas vidas, mas que no último momento da sua vida, ela teve que rever os seus conselhos. E essa pessoa, ele dizia que se ele quisesse ir viajar, ele pagava um motorista, ele pagava um avião, ele ia viajar. Se ele quisesse comer qualquer coisa que fosse, ele ia lá, comprava e comia aquilo dali. Mas naquele momento que ele estava prestes a morrer, ele percebeu que todo o dinheiro que ele tinha não era suficiente para pagar alguém para estar sofrendo por ele, na cama que ele estava. E naquele momento ali, ele disse assim: meus irmãos, o relógio de $300.000, ele marca a mesma hora de um relógio de R$30. Uma bolsa de R$50.000 feminina certamente vai levar a mesma coisa que uma bolsa de R$100. Então, por que está com essa ânsia de estar conquistando?
não se paga com dinheiro nenhum, porque Jesus Cristo já pagou por ela. Amém? Então, meus irmãos, a presença é suficiente. Pensa nisso, mas os recursos não são. O outro ponto que o autor fala é o seguinte: a presença é suficiente e o tempo não é. E aí? Eu digo aos irmãos que é um pouco difícil estar falando sobre essa questão, e aqui o autor ele trata dessa questão. O autor, ele é um pastor, tá, irmãos? E ele diz então que o tempo, esse tempo aqui que nós estamos, ele não é o suficiente. Ele não é. O livro de Hebreus, ele está falando sobre o povo, né? Sobre o cristianismo nascente. E aquele povo ali, após a subida de Jesus ao céu, ele estava então voltando àquelas práticas judaicas. Eles não estavam ali colocando Jesus no centro das coisas. Aquele povo foi criado dentro de uma cultura, tá? E eu quero dizer para os irmãos que isso não é algo restrito apenas ao povo judaico, mas quando a gente faz história, a gente aprende, né? E também quem estuda história, a gente aprende que uma forma de manter o povo debaixo ali da vontade de uma elite estava centralizada onde? No templo, no sacerdote e nos rituais. No Oriente, ainda não há, para divulgar, a separação entre política e partidária e entre religião, ainda não há. Então, uma forma de manter as pessoas debaixo da vontade daqueles poderosos era o templo. Eu vou construir esse templo porque Deus mora nesse templo. A ideia é essa: Deus mora nesse templo. E as pessoas, quando enxergarem esse templo aqui, vai achar que Deus está lá dentro. Isso era uma forma de controle, vamos me perdoar, mas isso era uma forma de controle. Você sabe por quê? Porque as pessoas, elas não podiam entrar no templo. Se você hoje está sentado nesse banco, dentro desse templo, agradeça a Jesus. Porque na antiguidade, quem podia adentrar o templo só eram as pessoas escolhidas, os sacerdotes. Os sacerdotes que eram utilizados, ainda são em muitas religiões, como aquela pessoa que ela seria mediadora entre você e Deus. Ah, não, eu só posso falar com Deus se eu for falar com aquele homem do Senhor e ele é que vai interceder a Deus por mim. Meus irmãos, quando Jesus Cristo ressuscitou, isso acabou. Isso acabou. Eu recebo pedido, né? Principalmente os adolescentes, jovens. Ah, tem como você orar por mim? Eu preciso disso. Eu falei assim, eu posso orar, mas você também tem que orar. Tem pessoas, então, que transferem a sua responsabilidade espiritual, que é transferir para o
animais. Tinham pessoas que, né, faziam sacrifício de gente, aquelas religiões mais. Mas Jesus Cristo veio mostrar que isso era só uma cortina. Conversa certa vez com o pastor Celso, né, pastor? Eu falei para ele que quando eu comecei a me dedicar à leitura da Bíblia, e eu olhava o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aquilo ali começou a me dar um conflito na cabeça. Por que aqui é assim? E quando Jesus veio, ele não fazia aquilo que estava sendo dito aqui. Isso não entrou um conflito na minha cabeça. Comecei a buscar Deus, e Deus aí foi me dando algumas direções para que eu pudesse entender o que estava acontecendo. Então, uma das coisas que eu muito me questionei, e depois que eu fiz, aí eu fiz teologia, né? E a última que eu terminei foi história. E eu aconselharia todos os pastores a fazer história também. Então, meus irmãos, quando a gente vai ler, eu penso, poxa, mas se aqui está dizendo que tem que sacrificar. Aí o profeta está dizendo que Deus não mandou sacrificar. E aí? O que está acontecendo aqui? Aí a gente vai estudando e vai vendo que isso é o costume da religião oriental. O sacrifício de bichos, de animais. Meus irmãos, nós temos que entender que, para nós, a partir da vida de Jesus, é o sacrifício dele. Nós vemos aí na atualidade muitas pessoas que querem, então, usar para poder manter a sua mente cativa ali, para que você possa entender que não é Jesus o nosso Salvador. A pessoa se eu não beber aquele copo com água depois da oração não vai dar certo. Se eu não entrar com o pé direito não vai dar certo. Vamos rever esses conceitos. O que dá certo na nossa vida é adorar a Deus, é praticar o amor ao próximo e a Deus, é isso que vai dar certo. É limpar nosso coração das coisas ruins que tem dentro de nós, que nós sabemos que tem. O autor da lição ele faz o seguinte, irmãos. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote e utilização do templo. Este templo tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus. Antigamente eles falavam assim, eu sou sacerdote e você só pode falar com Deus através de mim. Então, para que você possa falar com Deus através de mim, se você fez isso, você tem que trazer uma oferta, um sacrifício, porque eu vou fazer isso e Deus vai conseguir tirar a ira dele de cima de você. É através de mim. Eu posso sim utilizar de sacerdote no sentido de, irmão, me ajuda a orar. Irmão, eu estou com esse problema, você pode me ajudar? Ele pode me ajudar, irmãos, mas se não for eu a buscar a solução dos meus problemas, nada vai mudar. Nada vai mudar na minha vida. Porque Deus quer o relacionamento comigo. Ele não quer que você tenha um relacionamento com Ele através de outra pessoa. Ele quer encontrar com você. A palavra de Deus fala que Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores, dos adora em espírito e em verdade. A mulher samaritana perguntou, Senhor, onde que devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém? O que ele falou? O que Jesus falou para ela? Deus está à procura
Se eu quisesse encontrar com Deus, ou com os deuses na época, eu deveria fazer um sacrifício para chamar a atenção daquele Deus. Aí vem Jesus, com sua humildade, e fala que é Deus que está atrás dos verdadeiros adoradores. Não é você que procura Ele, é Ele que te busca, é Ele que te procura. E se você tem essa consciência, ter depositado a fé em Jesus Cristo, viva conforme Ele viveu. O autor ele diz o seguinte: hoje, às vezes, nós também pensamos que estamos na presença de Deus apenas se estivermos no templo, em nosso salão de culto. Não é verdade? Mas está errado, tá? Está errado. O fato de você estar aqui hoje não significa dizer que você está na presença de Deus. O fato de você estar aqui hoje vai significar que você está na presença de Deus se você ama a Deus ou que o próximo como a ti mesmo. Se você pratica as obras do Senhor Jesus, entrar e sair e ter uma vida toda fora do padrão de Deus, uma coisa que eu senti muita falta, né, nesse período de quarentena, é exatamente o que está acontecendo aqui agora. É o fato de domingo passado para mim, foi um dia muito feliz aqui no livro, né? Para poder acontecer aí o culto administrativo, e eu tive a oportunidade de falar com cada um que estava aqui. É isso que a gente sente falta. Eu vi ali a irmã Sônia subindo, e eu ali agradeci a Deus, porque ela estava subindo. Tá, irmã Sônia? Eu vi o irmão, esqueci o nome dele, o pai da Terezinha, o irmão Ribamar, o sogro da Terezinha, o irmão Ribamar. O irmão Ribamar no último integral, ele quase, né, irmão? Mas eu agradeci a Deus pela vida dele quando ele entrou. Porque tem muito tempo que eu não vejo esse irmão. E eu, diretamente, tenho acompanhado. Os irmãos sabem, ele andava de bengala, mas hoje ele está andando sem a bengala, né, irmão? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos traz nessa igreja é esse contato de um com o outro, meus irmãos. É isso que tem que ser. Não é rituais. Então, se você vê algum tempo só para cumprir com um rito, não precisa nem vir, estou falando sério. Mas a carta dos Hebreus também, ele fala que nós não podemos deixar de congregar. Eu não estou falando o autor não está falando essa palavra para que você, né, ache que o templo é a última coisa do mundo que você tem que acontecer. Para que você não tenha respeito pelas autoridades. Não estou falando isso. Eu estou falando isso para que você entenda que se Deus não estiver aqui, não adianta vir. E interessante que Deus só vai estar aqui se ele já vier dentro do seu coração e dentro da sua mente. Aí ele vai estar aqui para você. Amém? O autor ele diz assim: nesta quarentena, a ausência do tempo pode nos trazer saudade dos irmãos e irmãs e de estarmos fisicamente com a igreja, mas com certeza não estaremos nunca distantes da presença de Deus. E aí a gente vai entender porque o fato de nós estarmos aqui não significa dizer que nós estamos distantes da presença de Deus. Ele diz o seguinte, no Salmo 139, Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. Dani, pode colocar com gentileza Salmo 139? Já estamos caminhando para o fim. Eu vou ler até o 12, tá? Senhor, tu me sondas, me
no meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer o inferno minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me cobrem ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Meus irmãos, esse texto está falando da presença de Deus na sua vida, onde quer que você esteja. Quem aqui já passou por um momento de dificuldade sabe do que eu estou falando. Tem hora que você olha para um lado, olha para o outro e a gente não vê solução. Tem decepções que nós passamos na vida e que a gente acha que a gente vai sucumbir. Mas aí, quando a gente olha para Deus, a gente sabe que Ele está ao nosso lado, porque se Ele não estivesse conosco, nós não conseguiríamos passar pelas adversidades dessa vida. O autor fala, então, através desse texto de Davi, que Deus, Ele está contigo, Ele é a presença suficiente. Para quê? Para cuidar de você e para te guiar. Infelizmente, nós temos observado, através de muitos vídeos, né, que pregam, isso a gente ouviu muito na pandemia, que a pandemia estava acontecendo com a gente porque era castigo de Deus, não é isso? Isso é castigo de Deus para a humanidade. Muitas pessoas acham que Deus é aquela pessoa, e o autor ele reforça isso. Deus ele é o carrasco, ele é o capataz, ele veio aqui para tomar. Deus é aquele ser que vai tomar conta de todo o mal que você faz, de todo o pecado que você comete. Deus tem que tomar conta disso, não, né? Quem toma conta disso é o diabo. Que a primeira brecha que a gente der, ele vai entrar com tudo. Deus é aquele que sim, ele vê os nossos erros, mas ele está sempre lá. Mas eu também não posso utilizar essa vontade de Deus para estar fazendo pecado e achar que ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar lá, mas o diabo não vai estar lá. E Deus tem misericórdia da nossa vida, o diabo não tem não. Deus não é esse ser que foi criado para te prejudicar. Então a pandemia, ela não chegou até nós porque foi Deus que mandou ela. O mundo não está acabando porque foi Deus que mandou a pandemia para acabar com o mundo. Existe na vida leis que já foram criadas pelo próprio Deus. E essas leis, elas não podem ser modificadas. Mas nós, como humanidade, queremos modificá-la. Por exemplo, pode uma mangueira dar banana? Não. Deus criou a mangueira para a manga. Vai querer modificar isso? Vai dar ruim. Pode a maçã, a macieira da melão? Não pode. Existem coisas que nós não podemos sair porque são leis de Deus que já foi criado, por ele já foi determinado. Então, se eu quiser sair da
Então, nós estamos vendo aí que o mundo inteiro, praticamente, está sofrendo muitas queimadas, certo? Então, onde que esses micro-organismos eles vão, então, se desenvolver? Se eles não estiverem no lugar que eles devem estar, vai acabar chegando na gente. A outra questão tem muito a ver também com a questão da alimentação. Existem coisas que nós, como seres humanos, não podemos comer. Mas existe, lá em Levítico 11 fala sobre isso. Levítico 11. Tem um tipo de animais que o ser humano ele não pode comer. Por quê? Porque eles carregam nele micro-organismo que não é compatível com o corpo do ser humano. Mas existe aí alguns países que insistem em comer esse tipo de coisa. E se nesses países existem pessoas que têm uma mente com esse tipo de coisa e veem que essas pessoas elas estão andando para lá e para cá, no corpo dessas pessoas pode estar o coronavírus, que é onde espalha para todo mundo, irmãos. A lei de Deus já determinou que não deveria ser comido. Mas você quer comer? Você vai comer. Então depois você vai pagar o preço. E o coronavírus é um tipo de coisa que aconteceu nesse mundo que, por exemplo, a Dani não tem culpa, o pastor Celso não tem culpa, outras pessoas terão. Infelizmente você está nesse mundo, vai ter que fazer o quê? Vai ter que sofrer a mesma consequência, porque está infringindo uma lei de Deus. Então, Deus ele não veio, meus irmãos, para ficar apontando o dedo do que você tem que fazer, de que você fez errado, de que você fez certo. Quem faz isso é o diabo. Mas se você fez coisa errada, você pode ter certeza que a brecha está aberta. E ele vai vir com tudo. Deus, através desse texto de Davi, está nos dizendo que o quê? Qual é a função de Deus, dando através desse texto? O salmista, ele está, Davi, ele está nos dizendo, Deus veio para cuidar, para nos guiar. Amém? Você se sente cuidado por Deus? Você sente que é Deus que guia as suas decisões? Então, a presença suficiente daquele que se sente cuidado por Deus e guiado por Deus vai ser de paz e tranquilidade, mesmo mediante as adversidades. Se a vida da minha é nebulosa, meus irmãos, coloca Deus na frente, traz Ele no seu coração, para que a tua família vá em paz, para que o teu trabalho vá em paz, para que a tua vida na igreja vá em paz. Entregue seu caminho ao Senhor. João 14, 27 diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz na época de Jesus, ela era conquistada à força pelo Império Romano. Era ele que te dava a paz. Mas que paz era? Era a paz de recursos materiais. Mas Jesus, quando ele foi ao céu, ele falou que ele deixaria a paz dele conosco. E o que é a paz dele? É essa paz que você sabe que um dia você estará com ele, que você sabe que aqui nós temos a diversidade, mas que ele sempre cuidará e nos guiará. Amém? Então, a presença suficiente que nós temos que ter é a presença de Deus. Os recursos materiais sem Deus não funcionam. O templo, os sacerdotes e sacrifícios, nós não precisamos mais disso no sentido de idolatrar. Nós precisamos sim de alguém que nos guie. E muitas vezes a gente tem dúvida e precisa perguntar àqueles que são capacitados pelo Espírito Santo para estar nos orientando. Mas ele não é o foco principal, é Jesus. Rituais, você tem que fazer isso para alcançar isso. Isso é mentira. O que você quiser, tenha fé em Jesus e pratique a obra de Deus, que coisas maravilhosas acontecerão. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você ficou aí na escola dominical. Você tem um dia abençoado na presença do Senhor. Lembre-se das famílias enlutadas. Nós estamos agora recentemente, família da irmã Glória, fiz o sepultamento do papai dela ontem, e a família do nosso diácono José Furtado, ele deve estar sendo sepultado hoje. O Senhor chamou para si nosso irmão José Furtado, e vamos estar orando pela família do irmão José Furtado também, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quiser vir logo mais, seja à vontade. Quarta-feira, nosso culto presencial. Então, conto com você que quarta-feira a gente está adorando o Senhor. Deus abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus.